pessoal, como estão vocês? Eu me chamo Exu Leonan, eu sou Babalu Orixá aqui em Salvador, Bahia, Brasil, e o assunto de hoje é qualidade de orixá, será que ele existe ou não? Mas eu não vou falar sobre qualidade de orixá nesse bloco não, nem no outro, talvez no vídeo que complementa esse. Por que eu não vou falar agora sobre isso? Bom, tem um detalhe bem interessante para que você se prenda. Bom, eu vou falar para você só o começo de duas lendas que são totalmente absurdas e você não vai entender direito se eu não explicar o início da criação do povo Yorubá. Veja bem, quem é que nunca ouviu falar aqui que Oxum é mãe de Logum Edé e o marido de Oxum seria Oxóssi? Bom, uma coisa bem interessante, eles nunca se viram, eles nunca se conheceram. Pelo menos se está se falando da primeira Oxum, que o nome é Moremi, né? E ela recebe o título de Oxum porque ela cultua Otutu, o espírito da água. Mas isso vai acontecer em um século totalmente diferente do nascimento de Oxóssi. Então, a primeira lenda lá cai por terra. Depois, a gente escuta falar que Obaloaê é todo perebento, que Nanã pariu ele e botou ele na beira da praia. E aí Iemanjá encontra ele e cura as feridas dele. Bom, é uma outra mentira também, porque Oluaê foi de um século e Iemanjá foi totalmente de outro século, ou seja, eles nunca se encontraram. Ainda que Nanã tenha tido parido ele, não sei como, porque a terra onde ela supostamente viveu é totalmente longe do oceano. Eu diria léguas e léguas de distância do oceano. Então são histórias que não têm muita coerência. Então, para você saber e entender todo o processo de que qualidade de orixá até poderia se chamar assim, mas é totalmente equivocado, quando você entender esse processo, talvez aí você abra um pouco a cabeça e fale assim, rapaz, esse cara tem uma certa razão no que ele está falando. Então, o que eu estou falando aqui são de fatores históricos e antropológicos, ou seja, o estudo da comunidade e como ela funcionava naquela época. Se você tiver interesse em saber como é que funciona, continua assistindo, eu vou aqui, volto já e é logo depois da nossa vinheta. Bem, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui comigo. Eu quero deixar bem claro para vocês, esse vídeo não foi simplesmente aqui uma ideia que bateu na minha cabeça, eu criei. Foi necessário muitos dias de estudo, muitos momentos, juntar vários documentos que eu já tinha, fazer outras pesquisas, e tá tudo catalogado aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode olhar, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é sinceramente a verdade da minha pesquisa, certo? Bom, todo mundo já me conhece, já me apresentei. E se você achar que valeu a pena no final desse vídeo, por gentileza, não esqueça de dar seu like ou seu dislike. Mas quando você der o dislike, diga por que motivo você está dando. Valeu? Vamos começar a nossa história lá no século 6 antes de Cristo. Primeiro eu vou explicar para os senhores navegantes que algumas datas que vão aparecer são datas de ordem decrescente. Por quê? Nós seguimos um calendário judaico cristão. O que é que acontece? Se eu conto 2019, ele é positivo, então ele vai ser progressivo, 2020, 2021. Se eu conto do ano 1 do princípio de Cristo, eu vou contar 01, 02, 03 e vai subindo. Quando eu conto antes de Cristo, eu vou contar o último ano, então seria 2019, 2018, 2017, 2016 e vai contando ao contrário. Por isso que você vai ver algumas datas que estão contrárias. Valeu? Só para termo de explicação agora para você entender. Bom, vamos seguir. Então eu vou falar aqui do século 6 antes de Cristo. E no século 6 há relatos que tá na Bíblia lá, não foi eu que inventei nada. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o homem era muito mau, o homem era muito perverso e que Deus mandou um dilúvio. Caiu o dilúvio! Como diria a Jotinha, mandou um dilúvio e esse dilúvio destruiu toda a terra. A Bíblia vai dizer que Noé construiu a sua arca exatamente em 2240 a.C. E aí vai se alegar que as chuvas começaram ao 17º dia do mês do ano 600. Então veja, estamos falando aqui do século 6 antes de Cristo. E o que é que tem a ver Noé e essa arca? Prestem atenção nesse pequeno detalhe.
certo? Existe um pesquisador que, por sua vez, analisou algumas coisas. Isso está aqui, vai estar aqui embaixo da descrição do vídeo. Está se falando do site da revista Censo, e eu estou falando de Gilmar Sampaio, conhecido como Minirô. O Minirô fez uma pesquisa e ele alega que não tem pretensão nenhuma de mudar a história, mas essa pesquisa é um dos pontos da tentativa de explicação da criação do povo iorubá. Então veja, se ele vai dizer que tudo começa no século VI, né, existe uma grande inundação e tem uma coerência nessa história, porque todo mundo sabe e é dito para Deus e o mundo, a todo mundo que entra no candomblé ouve a mesma história. No começo, tudo era escuro e tudo se tornou água. E de repente, do nada, apareceu Oxalá com um saco de areia nas costas. Aí Exu também apareceu do nada e deu uma garrafa de vinho de palma para Oxalá. Ele bebeu e se deitou em cima de quê? Do nada, porque nada tinha, era tudo escuro e era só água. Então essa história é meio muito endeusada para que a gente tente entender. Aí beleza, não deu certo, Exu pega o saco de areia, leva de volta. E quem é que vem de lá para cá? Vem Odudua. Odudua vem com o saco de areia, espalha tudo por sobre a terra. E lá na África, exatamente na cidade de Ireifé, vai ter uma estátua de um cara com um galo pendurado, e esse cara seria Odudua. Essa é uma das versões do que a gente escuta falar desde quando a gente entra no candomblé. Mas a termo antropológico e científico, existe um ponto de partida para toda essa história, certo? Então vai se dizer o seguinte, que no século VI houve o dilúvio, como eu já mostrei para vocês, e está aparecendo essa imagem agora aqui. Vai dizer o seguinte, que exatamente em 2240 a.C. começaram as chuvas ao 17º dia do segundo mês do ano 600, certo? No ano mundial seria 1656. E essa referência está lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Está lá bem claro. Então, em 2240, o dilúvio cai. Pau d'água lá, datado também em Gênesis, capítulo 9, versículo 28. Beleza, e choveu 40 dias e 40 noites, e está lá bem claro que nessas 40 dias e 40 noites alagou tudo. Está lá também escrito em Gênesis, capítulo 7, versículo 12. Bom, e aí depois que toda essa chuva caiu, matou meio mundo de gente, estava todo mundo lá, as águas secaram. E quando as águas secaram, está se falando que foi em 2239. Lembra lá o que eu falei, que a data vai ser contada ao contrário, porque Jesus ainda vai nascer. Então está em processo decrescente, prestem bem atenção nisso. E secaram as águas no ano 601, ou seja, foi um ano que a água ficou lá o tempo inteiro. Isso está sendo dito também em Gênesis, capítulo 8, versículo 13. E aí vai dizer que demorou um ano, Noé estava dentro da arca com a família dele, Noé aí caiu fora da arca no ano 2239. Noé sai da arca ao dia 27 do segundo mês de 601. Está lá dizendo que foi em Gênesis, capítulo 8, versículo 14 ao 18. Agora, vamos pensar o seguinte. Teve lá aqui a primeira história, né, que o Odudua desceu do céu, e o Odudua fez com que a água baixasse e que aparecesse terra. Vamos lá, ó. Ele vai dizer o seguinte, ó, a Bíblia também está falando um negócio bem interessante aqui. Os yorubás vão dizer que o Odudua foi o cara mais importante do mundo. E se ele for o primeiro cara mais importante, ele era o mangangão de alguma situação. Essa é a primeira versão, o que ele desconfia. O Minirô vai dizer pra gente o seguinte, que exatamente dois caras vão até lá para pesquisar. E o que é que acontece? Um dos pesquisadores britânicos exploradores chamado Hugh Clapperton e o soldado também explorador inglês Dixon Nennan, eles vão até a África e vão pesquisar os possíveis inícios da civilização iorubá. E eles vão dizer que o início da civilização, segundo essas pesquisas africanas, que Odudua, o fundador do grande império iorubá, não se chamava Odudua. Odudua foi o nome que ele recebeu quando chegou na África. Mas ele se chamava Nirode. Vejam bem agora essa comparação. Nirode é um personagem bíblico descrito como o primeiro poderoso da terra. Isso vai estar lá em Gênesis capítulo 10, versículo 8. E lá vai estar dizendo que Cuxi, filho de Noé,
pai de Nimrod, que se tornaria o primeiro poderoso da terra. Olá, eu sou o Shaul e nós estamos começando mais um episódio de Os Sábios Respondem. E hoje então nós vamos ler o texto de Bereshith, de Gênesis, capítulo 10, versículos 8 e 9, que dizem assim: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Eterno. Quem foi Nimrod? A primeira coisa, antes da gente responder essa pergunta com base nos comentários dos sábios judeus, é desfazer aquela mitologia de que Nimrod teria se casado com Semíramis e teria sido pai de Tamuz. Essa é uma teoria que ninguém no meio acadêmico leva a sério, porque ela foi feita por uma pessoa que tinha teorias conspiratórias com relação à sua própria religião e à religião de outras pessoas e não encontra fundamento nem na arqueologia, nem na história, nem mesmo na literatura judaica. Para se ter uma ideia, por exemplo, Nimrod nem mesmo foi contemporâneo de Semíramis. Semíramis viveu muitos e muitos séculos depois. Um viveu na Babilônia, outro viveu na Síria. Tamuz não é nem mesmo uma pessoa que existiu, é um personagem da mitologia suméria. Enfim, esqueça essa história e vamos então agora focar na interpretação dada pelos sábios do povo judeu. Muito bem, eu trouxe então aqui para vocês 3 diferentes leituras exegéticas com relação a esse episódio. A primeira leitura, que é também a leitura da maioria dos comentaristas, como Rashi, o Rabino Bechor Shor, Ramban, Nachmanides, Seforno, Netziv, também é a leitura do Midrash Rabbah e dos Targumim, tanto Onkelos quanto o Targum Yerushalmi, é a de que Nimrod teria sido uma pessoa maligna e a história dele, portanto, serviria como um prelúdio para a história da Torre de Babel. E eles entendem então que a palavra Gibor, que é traduzida aqui como um poderoso, poderoso caçador, então Gibor seria poderoso, eles entendem que Gibor, na verdade, deveria ser lido mais como um guerreiro, e realmente existe esse tipo de aplicação da palavra. E eles entendem que Nimrod, então, teria promovido muitas guerras e teria se tornado soberano sobre os demais através justamente do ato de guerrear. E os Targumim e o Midrash Rabbah, eles ainda vão além e dizem o seguinte, que ele é chamado de caçador porque ele, entre aspas, caçava seres humanos. E eles entendem isso não como necessariamente um esporte em que ele matava pessoas, mas sim que ele, na verdade, levava pessoas a se oporem ao Eterno. E essa leitura se baseia na expressão Lifnei Adonai, que é uma expressão que, na realidade, você pode interpretar como contra o Eterno. Na verdade, a leitura mais literal é perante a face do Eterno, e você pode interpretar isso como sendo na presença do Eterno ou também como sendo contra o Eterno de acordo com o contexto. Como o contexto da Torá é muito curto com relação a Nimrod, então eles fazem essa leitura que certamente é uma possibilidade, embora não seja a única leitura. Existe um outro grande número de comentaristas que entende que a Torá na realidade não faz qualquer juízo de valores com relação a Nimrod, que ele serve como um prelúdio para as histórias que viriam depois, mas que a Torá não está dizendo nem que ele era bom, nem que ele era ruim. Essa é a opinião de Radak, de Rabi Eliezer Ashkenazi e de Shadal. E eles entendem então que a palavra Gibor, na realidade, seria uma referência ou à sua sabedoria, ou então realmente a ele ser um grande guerreiro, mas não necessariamente ser um grande guerreiro significava ser um guerreiro maligno. Essa é a visão principalmente de Rabi Ashkenazi. Radak e Shadal já afirmam que ele, na verdade, era um exímio caçador e que ele era grande, valoroso, Gibor, porque ele, na verdade, ajudava os outros. Ele repartia a caça, ele era uma pessoa que tinha um alto conceito entre os moradores da terra.
E por fim, nós temos a leitura de Ibn Ezra, que é um grande comentarista da Torá e que entende que, na verdade, Nimrod teria sido uma pessoa reta e que a introdução dessa história um pouco antes da Torre de Babel teria por objetivo indicar que Babel se deteriorou e que Nimrod então teria sido uma pessoa íntegra justamente por causa da frase Lifnei Adonai. Lifnei Adonai, como nós falamos, pode significar perante a face do Eterno. E então Ibn Ezra entende que se ele estava perante o Eterno, então ele era um homem íntegro e reto e que buscava o Eterno e que trazia ofertas da sua caça ao Eterno e que teria, portanto, sido um bom exemplo de conduta para os demais. Vamos então recapitular as 3 possibilidades interpretativas. 1. Nimrod teria sido maligno e teria afastado pessoas do Eterno. 2. A Torá, na verdade, não especifica se Nimrod teria sido bom ou ruim, ele poderia ter sido uma coisa ou outra. E a terceira possibilidade interpretativa é a de que Nimrod teria, na verdade, sido reto, íntegro perante o Eterno e seria um bom exemplo a ser seguido na sua geração. Isso aqui é uma tese, certo? Não é uma certeza, é uma tese. E a gente está falando do século 6 antes de Cristo. Guardem bem essa data, porque esse é o nosso ponto de partida para entender todas as anomalias que o Candomblé de hoje passa, certo? Vamos dar continuidade. A segunda versão da criação dos urubais vão dizer o seguinte, que na cidade de Meca, né, que fica ali perto da Síria, exatamente no Oriente Médio, a gente tem informação de que Lamurudu, o rei da cidade de Meca, ele gostava de ser politeísta, acreditar em vários deuses. E aí tem uma informação muito interessante também. Se Lamurudu viveu realmente em Meca, se ele foi um grande rei em Meca e existia o politeísmo, ou seja, a cultura de várias religiões no mesmo lugar, e Meca era muito rica justamente por alimentar essas religiões, e quem é adepto de religião acaba comprando. E outras pessoas que compraram essa ideia de outros locais, ela gostava daquela ideia religiosa, ela ia para lá, então ela comprava estátua, ela comprava ídolo, comprava contas, fios e saía usando porque ela era adepta daquela religião. Como nas datas de hoje, a gente sabe que quando a gente vai na feira comprar alguma coisa para o nosso orixá, a gente gasta e gasta muito, né? Então isso movimentava o comércio de Meca, que era uma cidade rica. E como é que o rei ganhava dinheiro? Toda vez que o mercador vendia muito e vendia bem, o imposto era cobrado dobrado em cima do cara. Então todo mundo ganhava dinheiro com isso. E aí o tempo foi passando e uma nova ideia religiosa acaba surgindo. Veja bem, nessa primeira versão, vai se dizer que Lamurudu também está lá no século 6 antes de Cristo e que Lamurudu sai do Oriente Médio por conta de uma guerra santa, que aí vinha a galera querendo impor o islamismo, que seria uma religião monoteísta, onde só se cultuaria apenas um Deus. E aí a galera ganhou o nome de muçulmano, que quer dizer submisso à vontade de Deus, segundo o profeta Maomé, que ele entrou numa caverna e teve a visita do anjo Gabriel, que disse para ele fundar essa tal religião, essa crença que até hoje existe de uma forma muito forte, e eu respeito muito a questão do muçulmanismo. Mas tem um porém nessas datas aqui. Bom, alguns escritores vão dizer que tudo isso aconteceu no século 6 a.C., outros vão dizer que aconteceu depois de Cristo, e o que se sabe é que, muito provavelmente foi depois de Cristo, porque muita coisa dentro do muçulmanismo, né, tem muita enraização católica ali dentro, como apenas acreditar em um só Deus, venerar apenas um só Deus, ser responsável por aquilo, a conversão não pode ser forçada e tem que ser uma conversão que a pessoa queira fazer aquilo. Então o processo muçulmano é muito respeitado, é muito interessante. Mas a gente está falando aqui, fora ver as datas, as coerências são as seguintes. A Guerra Santa ela existiu, né? E Lamurudu ele sai com toda a sua comitiva, e dentre esses da comitiva, há relatos dentro da própria profecia de Ifá, dos 16 Odus, que vai dizer o seguinte, que Orumilá, o homem que desenvolveu os signos, e é bem interessante que você se prenda isso também, existe uma, como é que eu posso dizer, um rito ou uma religião chamada de geomancia. E o que é a geomancia?
era a nobre arte de tefar a areia, de riscar a areia com símbolos que hoje nós conhecemos como signos de Fá. Só que na geomancia os signos eram diferentes. E Orunmila consegue transmutar esses signos, transforma isso num código de Ifá, onde alguns sacerdotes têm acesso e essa informação. Bom, o mais interessante é que se Orunmila estava junto com Lamurudu, e Lamurudu sai com sua comitiva, e em alguns Odus vai dizer que Exu também foi um grande babalaô, logo, muito provavelmente, foi iniciado por Orunmila também. O Odu Oxê Turá vai dizer que Exu foi iniciado dando Oxê do seu lado esquerdo e Oturá do lado direito. Assim, transmitiram para ele um cargo de babalaô e mais tarde seria conhecido também como um grande arabá. Essa é uma das lendas que se conta a respeito de Orunmila e Lamurudu. Mas essa lenda é muito consistente quando se fala do seguinte: quando Lamurudu está no meio do caminho, porque a única coisa que impede ele de chegar no território Iorubá, que mais tarde seria conhecido como esse nome, chegar no continente africano, seria o Mar Vermelho. Então ele teria que dar a volta lá por cima, como você está vendo nessa imagem aqui. Ele vai dar a volta lá por cima para sair primeiro no Egito e depois descer para a cidade de Ireifé. Mas aí ele já faleceu. E a história se conta como o filho dele mais velho, que herdou toda a sua comitiva, seu castelo e seu dinheiro, recebe o nome de Odudua. Mas espera aí a gente tem outro contratempo aqui. O que é dito é que Odudua ele chega primeiro à cidade de Ireifé. Observem aqui na imagem que o suposto caminho que Lamurudu fez com o seu filho era lá por cima. Mas outra versão vai dizer o seguinte, que nessa fuga eles pegaram um grande barco e desceram o Mar Vermelho, saindo na costa da África. Aí a gente encontra uma coerência maior. Logo, eles chegam até a cidade de Ireifé e em Ireifé eles vão aportar. E como o exército era muito grande, provavelmente não foi só um barco, foram vários, porque a gente está falando de um rei que era muito rico. Chega até a costa do Benin, vai para a costa da África, invade a cidade. E nessa invasão da cidade já existe um primeiro Obalufã. E por que o cara tem esse nome? Vamos deixar bem claro aqui. Obalufã é um título dado a alguém que ocupa o trono dessa cidade de Ireifé. E por que as palavras usadas em Ireifé sempre vão falar Talá, Obatalá? Porque o povo que veste branco. E por que eles vestem branco? Porque a cidade é muito alta. Se prenda a um pequeno detalhe aqui também. A cidade é conhecida como cidade Soque. A palavra Oque significa morro, costa, coisa íngreme, alta. Daí também vem um outro equívoco das pessoas falarem que Ogum é Soroque. A palavra Soroque é aquele que desce o morro ou que sobe. E aí as pessoas começaram a brasileirar como Choroque e nada tem a ver com a história. Bom, pois bem, Odudua, ele assume o reinado no lugar do pai e a história também conta que ele tem, uma das versões vão dizer o seguinte, que ele tem dois filhos, dos filhos de Odudua, um se chama Oxeremabu e o outro se chama Ogum. Essa é a primeira versão da qual eu aprendi e que eu acho que tem mais coerência do que todas as outras. Mas, na versão que a gente vai ler aqui da Revista Censo, no site da Revista Censo, está bem claro aqui por professor Gil Sampaio Minirô, ele vai dizer o seguinte, que segundo as pesquisas dos dois caras, dos dois pesquisadores britânicos que estavam lá pesquisando, eles afirmam que existiu, né, realmente vários filhos de Odudua, e ele vai dizer o seguinte, que Odudua, quando ele chega na cidade de Ireifé, ele vai se casar com Olokun, que é lembrada ou tida como Senhora dos Oceanos. Essa é a primeira versão dos caras. Então ele vai falar o seguinte, que desse casamento de Odudua com Olokun nasceram 3 pessoas. O primeiro chamado de Okambi, o segundo chamado de Ogum e o terceiro chamado de Ixedale ou de Issadale. Essa é a versão segundo Gil, pesquisador, certo? Na versão que eu aprendi,
Oduduwa tem 2 filhos, e esses 2 filhos, um deles é o Xeremabô, que mais tarde seria conhecido como Obatalá, porque ele vai ser o terceiro Oni da cidade de Ifé. E por quê? Lembra que eu já falei? Quando Oduduwa chega nessa cidade, já existe um imperador. E o que é que acontece? Corta a cabeça do cara, porque eu vou assumir o castelo. Então, o primeiro Obalufan cai, e quem ascende ao trono é Oduduwa. Né? E Oduduwa assume como o segundo Obatalá. Por isso as pessoas confundem Oduduwa com Oxalá. Obatalá quer dizer Obá, rei, Talá, do povo de branco. Então ele é o segundo Obatalá na cidade de Ilé-Ifé, certo? Uma vez, há muitos anos atrás, a primeira senhora que me deu um bori, ela falou que eu era de Oxalá Oduduwa, que veio com um saco de areia nas costas. Então essa falta de informação gera esse tipo de mal-estar quando a gente descobre que Oduduwa é um cara e o Xeremabô era outro, que seria conhecido depois como Oxalá. Pois bem, vamos dar continuidade a esse tipo de informação aqui. Veja bem, então a gente tem aí o primeiro reinado e a gente começa a desenrolar essa história de uma forma bem bacana. Veja só, se eu sei que então Oduduwa teve 2 filhos, né? Então é o Xeremabô, que mais tarde seria conhecido como Oxalá, e Ogum. Ogum, por seu temperamento, por querer desbravar mais terras e por querer ser mais respeitado pelo pai, porque existe um processo de hierarquia de família. Não é? Porque quando a gente fala de orixá, as pessoas se prendem ao dia de hoje, né? Vislumbram o orixá como se fosse uma coisa mimimi, um negocinho. Não, a África, ela sempre foi violenta e ainda é muito violenta. Quando você vê falar que o orixá usa facão, o Olobombom de Exu, que é confundido com um pêndice, na verdade é um porrete que é para bater na cabeça, para matar a pessoa, porque é uma forma de defesa. Então na África é tudo diferente. Então quando a gente fala de orixá, vocês têm que parar de ficar pensando que o orixá é santo. O orixá não era santo. O orixá foi vivo, andou pela terra, fez suas peripécias, e essas peripécias que eles fizeram, esses atos de bravura que eles fizeram, foi que concedeu a eles essa qualidade espiritual de evoluir ao ponto de se tornarem ancestrais e que a gente louva hoje, certo? Vamos dar continuidade para esse vídeo num próximo bloco. Na próxima parte desse vídeo eu vou segurar por aqui a história e a gente vai continuar no próximo vídeo para desenrolar essa história para vocês. Valeu? Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e a gente vai dar continuidade. Ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri, ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri.